Boa noite, estamos ao vivo com mais um bate-papo legal aqui pelo canal TP Fest e hoje, através dos espaçosjurídicos.com.br, temos a entrevista com a advogada Nayara Cordeiro, que vai estar conversando conosco sobre salário maternidade. Então, para vocês que quiserem mandar a sua pergunta, pode mandar a sua pergunta na decorrer da entrevista. Uma boa noite a todos vocês. Vamos aguardar a conexão. Boa noite. Boa noite, doutora. Boa noite, tudo bem? Tudo bem? Seja bem-vinda aqui no canal TP Fest. Obrigada. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui novamente. E hoje a gente tem a entrevista com o tema salário maternidade. Então, eu gostaria que a Isso. doutora se apresentasse, por favor, para que as pessoas lhe conhecessem. Sim, claro. Então, eu sou a Nayara Cordeiro, advogada aqui de Campos dos Goytacazes, cidade do Rio de Janeiro. E eu trabalho com direitos previdenciários, aqui na cidade ou online em todo o Brasil. Também estou exercendo atividades de mentoria de advogados aqui pela OAB RJ e gosto muito de falar sobre os benefícios previdenciários para a população. Ok, doutora. E eu já começo a primeira pergunta. O que diz a lei das gestantes? Houve alguma mudança para este ano de 2024? Entende? Então, no Brasil, né, a lei da gestante, nós temos várias leis, várias regrinhas para quem é gestante. Então, na área da saúde, ela teve o acompanhamento do SUS ter direito ao pré-natal, teve uma alteração referente às mamães terem direito a tratamento psicológico até quando ela é adolescente, e aí colocou lá no Estatuto da Criança e do Adolescente. Mas puxando um pouquinho aqui para o meu lado previdenciário, nós tivemos aí uma decisão nova no STF referente ao direito da gestante ao salário maternidade. Sempre foi o seguinte, aquela que é empregada, carteira de trabalho, CLT, ela não tem carência, ela começou a trabalhar, engravidou, ela tem direito. E aquelas pessoas que são autônomas, né? Elas tinham que pagar 10 meses de contribuição. Então, a gente chama de carência de 10 meses. O que aconteceu agora, em abril, no STF? Eles decidiram que essa carência de 10 meses para as pessoas que são autônomas, são MEI, contribuinte individual, ela não deve existir mais. E aí eles estão lá elaborando como que vai ser isso a partir de agora, para que apenas uma contribuição ela já tenha direito. Não precise contribuir 10 meses para ter direito ao salário maternidade. É uma alteração muito boa, por sinal. Doutora, a gente ficou sem áudio. Tá sem A gente áudio? ficou sem o seu. Agora voltou. Então, eu gostaria que a Voltou? doutora. Agora voltou. Eu gostaria que a doutora repetisse aí a resposta, por favor. Ah, claro. Pois não. O que acontece? Na área da saúde, nós tivemos a alteração referente à gestante ter direito pelo SUS, né, gratuitamente, a acompanhamento psicológico, inclusive quando ela é adolescente, ter acompanhamento ali para a mamãe, para a criança. E na área aqui previdenciária, qual foi a alteração que a gente teve agora no STF? Ele decidiu que não vai ter mais essa carência de 10 meses para a gestante ter direito a salário maternidade. Como que funcionava? Se você tem um trabalho de CLT, trabalha de carteira assinada, não tem esse negócio de carência. Você vai trabalhar, se engravidou, você vai ter o direito ao salário maternidade. Porém, as empresárias, empreendedoras, contribuinte individual, que a gente chama de autônoma, né? Elas tinham que contribuir 10 meses e só depois ter direito ao salário maternidade. E agora, recentemente, o STF decidiu que isso é inconstitucional, que isso acaba fazendo uma diferença entre as mães, aquela que está trabalhando CLT e quem é autônoma. E aí, um grande incentivo. Eles estão ainda viabilizando como que vai ser.
mas logo, logo vai sair aí uma decisão explicando a partir de quando a mamãe vai precisar só de uma contribuição, já vai ter direito ao salário maternidade. Uma alteração muito boa. O áudio tá legal? Permaneceu? Tá. Às vezes está dando uma falhadinha no seu retorno do áudio, mas está bem. A gente então vai para a próxima pergunta. E quem tem direito à licença maternidade? E qual a duração dessa licença? Tá. Então, quem tem direito é a segurada empregada, tá? Ela ali trabalha de carteira assinada, ou empregada doméstica, ou aquele que é contribuinte individual, que paga o carnezinho do INSS, é MEI, é segurada facultativa, aquela pessoa, eu não trabalho, mas eu contribuo para o INSS para ter algum benefício. Eles têm direito ao salário maternidade e a licença ali é por 120 dias, né? A licença junto com o benefício em dinheiro. Doutora, está falhando o áudio da doutora. Ela falha um Eu acho que é melhor pedacinho sair e e entrar fica de mudo novo. para gente. Aqui para mim tá normal. Talvez se eu sair e entrar de novo. Não, mas aqui tem que ver o que está acontecendo, porque para mim não tem o retorno. Não tá ouvindo bem? Está ouvindo uma parte da resposta que a doutora dá, mas quando chega na metade da resposta, fica mudo e eu não consigo ver a doutora novamente. O áudio não volta, fica só muda. Eu não sei o que está acontecendo. Eu tô aqui normal, como geralmente eu costumo. A gente pode tentar mais um pouquinho, senão a gente vai ter que. Tá certo. Então, eu vou perguntar para a doutora, no caso do genitor, ele também tem direito a essa licença? Ah, sim, então. Ele tem direito à paternidade, né? Então, se a mamãe já tirar a licença maternidade, o genitor não pode tirar a licença maternidade também. Então, ele vai tirar a paternidade. Geralmente, né, a lei trabalhista dá um direito de 5 dias. E quando a empresa ela tem um convênio diferenciado, até aumenta para 20 dias para essa licença paternidade. O que pode acontecer é o seguinte, quando a mamãe, por exemplo, ela morre no parto, ou o genitor ele vai adotar uma criança, aí ele vai ter a licença maternidade de 120 dias. É como se fosse a maternidade. Porém, quando tem a mãe e o pai, a mãe é 120 dias e o pai 5 dias. Como que Certo. tá o áudio? Vai me avisando. Porque senão... Tá, o pessoal está falando aqui que está bem. Já faço as perguntas que o pessoal está mandando na live. Então, pode ir mandando as suas perguntas, que já eu entro na parte das perguntas dos internautas e já faço para a doutora, ok? E a gente vai para a próxima pergunta, doutora. Em caso dos genitores, serem contribuintes individual, ou ser MEI, ou autônomo, como funciona nesse caso a licença da maternidade? Como é feito? Tá. Nesse caso, quando você é contribuinte individual, é MEI, né, autônomo, você mesmo paga as suas contribuições. É diferente quando você é empregado, que a empresa paga a sua contribuição. Então, atualmente, você paga as suas contribuições e ali, depois de 10 meses, já tem direito à licença maternidade. Ou seja, já é segurado do INSS e já cumpriu a carência. Porém, isso está para ser alterado, né? O STF agora, em abril, decidiu que vai pedir apenas uma contribuição. Então, o MEI, autônomo, ele tem direito normalmente a 120 dias de salário maternidade, de licença maternidade. Só não pode continuar trabalhando, tem que tirar a licença mesmo, senão é cancelado. Mas tem direito igualmente. E Sim. o que vem a ser variável de família, de familiar gestante? No caso, que tipo de benefício é esse, doutora? E quem tem direito a esse benefício? Entendi. Geralmente, esse variável de família, a gente já está falando
A Bolsa Família. A gente já está falando do Bolsa Família, aquelas famílias que estão lá em situação mais precária e aí passa pelo CRAS, verifica que ela tem direito à Bolsa Família. Quando acontece de ter crianças nessa casa, e aí tem esse salário variável. Por que ele é variável? Depende, né, de quantas crianças. Se a criança até 6 anos recebe um variável de R$ 150. Se está grávida, se tem gestante ali, recebe além do Bolsa Família, um variável de R$ 50. Se a criança é de 7 anos, então por isso que a gente chama de variável. Quem tem Bolsa Família e está gestante ou tem criança nessa idade, 6 anos, 7 anos em diante, vai receber um adicional ali ao seu valor de Bolsa Família. Então, essa seria um Certo? adicional incluído dentro do auxílio Não é, maternidade, então, doutora, e dentro da Bolsa Família. entende? Não é um auxílio maternidade, esse variável, que são duas coisas diferentes. O Bolsa Família é um benefício ali para quando a pessoa está cadastrada no CRAS, dependendo da sua baixa renda, ela tem direito ao Bolsa Família. Para ela, né? Vamos colocar aqui um Sim. exemplo de quem tem direito a R$ 600. Aí ela engravidou. Então, ela vai lá constar no CRAS que agora ela está grávida e recebe esse adicional de R$ 50. Aí nós estamos falando de um benefício para a situação de baixa renda, que não é o salário maternidade. O salário maternidade é se essa pessoa contribui para o INSS. Então, vamos colocar aqui até um exemplo mais claro. Se ela tem uma Bolsa Família e ela contribui para o INSS, pode ser que ela tenha até direito de ficar com os dois, o salário maternidade e o Bolsa Família. Mas aí vai depender de um cálculo a ser feito, porque a gente sabe que quem tem Bolsa Família, eles fazem um cálculo lá, né? Quantas pessoas tem em Sim. casa, qual é a renda, divide pelo valor, tem que dar, acredito que 200 e poucos reais por cabeça por pessoa ali. Então, se ela receber salário maternidade, se ela contribui para o INSS e continua dentro da regrinha lá do Bolsa Família, aí ela vai conseguir os dois. Se não conseguir, não continuar dentro da regra, vai cancelar um para ter o outro. Mas são duas coisas diferentes: o Bolsa Família e o salário maternidade. Ok, entendi. Entendi, doutora. E é bem complicado, né? As pessoas acabam ficando na dúvida, que até eu também fiquei na dúvida. O pessoal está mandando boa noite aqui na live. Quem quiser mandar pergunta para a doutora, pode mandar pergunta, que já já eu entro aqui nas perguntas da live aí do pessoal, ok? A gente tem a pergunta aqui: em que mês de gestação deve ser solicitado, então, a licença maternidade, doutora? Tá. Então, você pode solicitar ali na data do parto, né? Dependendo do laudo médico, o médico fala, ó, a partir de tal data você já pode pedir a sua licença, já pode sair do trabalho. Lembrando que licença e salário maternidade são duas coisas diferentes, né? A licença é para você sair, ficar em casa, e o salário é a remuneração. Então, pode ser ali a partir da data do parto, a partir da data do laudo do seu médico, ou até 28 dias antes do parto. Já pode pedir a licença e começar a receber o salário maternidade. E o salário maternidade e auxílio maternidade são a mesma coisa, doutora? Sim, acaba que a gente vai trocando, né? A gente fala auxílio, porque assim, quando a pessoa é empregada, ela, CLT, ela tem costume de falar, ó, vou sair de licença, vou receber meu salário maternidade, porque ela está acostumada a falar salário. E quando ela vai pedir no INSS, geralmente quando é autônomo, MEI, a gente fala, ó, meu auxílio maternidade. É mais o jeito das pessoas falarem, mas acaba sendo a mesma coisa. O que é diferente é a licença, né? A licença é diferente do auxílio maternidade. Porque pode ser que você peça o auxílio salário maternidade e continue trabalhando. Isso não pode. Então, são duas coisas diferentes. Tem que tirar a licença e depois pedir o salário maternidade, auxílio maternidade. Porque aí, no caso, então, o salário maternidade ele começa a partir do nascimento
E a licença é antes do nascimento, é isso, doutora? Então, o que acontece? A licença, ela vai depender muito de cada caso. Por quê? Tem caso de parto de risco, então que a licença é bem antes, você entende? Mas o Aham. fato gerador que dá direito ao benefício é o parto. Então, o parto que te dá direito ao benefício. E aí você vai ter seu laudo médico para você sair de licença, mas é o parto que vai te dar direito ao benefício. E isso pode acontecer até em questão assim de aborto, sabe? Quando é um aborto não criminoso e ali comprovado pelo laudo médico, ele dá direito a um salário maternidade, só que é diferente, é de 2 semanas, não é de 120 dias. Nos casos Certo. que a mamãe já está com gestação avançada, e aí o parto aconteceu, mas aconteceu um perigo ali no parto, houve a morte do bebê, aquela data dá direito a salário de maternidade, ou até adoção. O documento da adoção, aquela data dá direito. Mas a licença é outra coisa. A licença que o médico já liberou ela para sair. Certo? Certo. E a gente tem a última pergunta aqui, antes de iniciar as perguntas da live, é as mulheres que estão em gestação de risco, no caso, como funciona essa licença e o benefício? Tá bom. O que acontece? O salário maternidade, auxílio maternidade, ele pode ser acumulado com algumas coisas, como eu falei, dependendo, pode ser acumulado com Bolsa Família. Quem já é aposentada e engravidou pode receber salário maternidade junto com a sua aposentadoria, mas não pode receber salário maternidade junto com auxílio doença. Aí, nesse caso aqui, se ela tem uma gravidez de risco, ainda não é salário maternidade. Aí ela vai buscar ajuda, tá? Vai buscar ajuda profissional, vai buscar ajuda com médico, vai buscar ajuda com advogado, para ela tirar um auxílio doença, porque aí a gravidez dela tá de risco. E não pode receber os dois juntos, a maternidade com auxílio doença. Então, primeiro ela tira o auxílio doença. Chegou o momento do parto, aí ela já pode pedir o auxílio maternidade. E aí vai cancelar o auxílio doença, não pode receber os dois. Então, para as situações de risco, gravidez de risco, a gente vai ter dois benefícios que não se recebem junto. Primeiro vem o auxílio doença e depois salário maternidade. Ok. E a gente vai entrando agora nas perguntas aqui da live, né? Vamos ver aqui o pessoal que está aqui. A Michelle está dizendo, a entrevista muito ótima o tema. A gente tem aqui também bastante gente dando parabéns aqui, o Alexandre. A gente tem aqui uma pergunta que deixa eu achar aqui que a pessoa já tinha mandado, doutora. Já estou pegando aqui a pergunta aqui da Angélica. Ela pergunta: estágio remunerado. A estagiária poderia pedir para assinar assim que indica se tem um prazo pela empresa ou não, doutora? Essa pergunta que ela diz, no caso de estagiária, né? Como que Se a funcionaria? estagiária tem direito, se a estagiária também tem direito a salário maternidade? Eu acredito que deve ser. Vamos lá, vamos tentar. É porque eu não entendi muito bem, mas vamos ver se é isso. O que acontece? A lei de estágio é diferente de empregado. O estagiário ele não é empregado. Ele não tem os mesmos direitos de um empregado, tá? Ele só vai ter direito, os mesmos direitos de um empregado se esse estágio não está de acordo com a lei. Se você está tratando o estagiário igual empregado e ele comprovar isso na justiça, ele vai ser empregado. Mas estagiário não é empregado. Agora, vamos puxar um fio aí? Geralmente, estagiário é mais novo, às vezes é adolescente. Como que pode, então, um estagiário ter um salário maternidade? Ele pode contribuir para o INSS como facultativo. Existe essa opção. O facultativo é aquele que não é obrigado a contribuir para o INSS, mas ele quer contribuir para ter algum benefício. Então, ele vai pegar ali a sua remuneração, sua bolsa, estágio, vai pegar um certo valor, vai contribuir para o INSS. E aí, se acontecer de engravidar, mesmo quando tem uma idade
quando é menor, né, 16 anos, não que a gente incentiva, mas a lei também que protege o bebê, ela garante que se ela contribuir, ela vai ter salário maternidade. Agora, isso não é assim, a empresa que eu sou estagiária, a não ser que seja um contrato diferenciado, mas o contrato de trabalho que eu estou falando aqui é diferente de contrato de estágio. Geralmente, os estagiários, eles pagam como facultativo ao INSS para ter seus direitos quando ele precisar, Aí paga a certo? parte, né? E pode estar pedindo, recorrendo ao auxílio maternidade depois, né, doutora? Isso. Aí ele vai estar Ela, segurado do INSS, da Previdência. Aí pode pagar. Quem tem 16 anos, 17. Ah, eu ainda não trabalho, mas eu quero pagar o INSS. Aconteceu alguma coisa comigo, eu quero um auxílio doença. Ah, aconteceu a gestação, eu quero salário maternidade, paga como facultativo. Paga parte. entendi. E a Fátima também está mandando uma ótima entrevista, muito bom, uma boa noite. A Nega Cordeiro também está mandando uma boa noite, que está passando por Boa aqui. noite. A gente tem aqui a Angélica, ela mandou uma boa noite para todas as trabalhadoras hoje, que é o dia do trabalho, aí na live também. E ela diz assim, que ela não pegou a entrevista no início, mas ela também queria saber sobre os estágios, quando inicia, já tem que assinar algo ou não? Ela faz essa pergunta, se a doutora pode Ah, responder nesse caso. entendi. Já, a gente está falando de outra coisa. Ela quer saber sobre o contrato de estágio. Então, o correto, qual que é o correto na lei, né? É todo mundo começou a trabalhar ou estagiar, você já assinar imediatamente, né? Eu já fui estagiária do TJ, Tribunal de Justiça. Então, eu chegava lá, mais nova, na faculdade de Direito, eu já recebi um termo de estágio. Você começa e assina. Muitas vezes até junto com algumas entidades de ensino. Aqui tem o CIEE, aqui em Campos, no RJ. Então, a gente já assina. Agora, esse estágio é o quê? É algo, como que eu posso te dizer, bem regulamentado? Ou alguém que chamou alguém para estagiar de boca e não assinou nada? Porque o correto é imediatamente. Você está sendo contratado para ser minha estagiária aqui nessa empresa, você já vai assinar um contrato de estágio, geralmente dura até 2 anos. Isso daí é uma coisa de fazer a lei funcionar rapidinho, já deixar o contrato lá tudo certinho. Quanto antes, melhor. É, ok, entendi. E a gente tem a pergunta dos internautas mandados também pelas redes sociais e pelo chat. A gente tem da Alice, que é do Rio de Janeiro. Ela pergunta: a gestante pode ser mandada embora por justa causa? Olha, que pergunta excelente. Então, nós temos ali na CLT como que fala, a lista de justa causa, né? Então, assim, isso é uma coisa muito sensível, porque a gestante, ela tem estabilidade de emprego, ela tem estabilidade de trabalho. Desde o momento que ela descobre que está grávida, até 5 meses depois do parto, a empresa não pode mandar ela embora. Então, se ela está até no aviso prévio e descobriu que está grávida, ela tem que voltar para a empresa, ela pode ser inserida novamente. Agora, quando a gente fala de justa causa, nós temos que analisar o caso concreto. Nada no direito a gente pode falar assim, não, sim, a gente tem que analisar o caso concreto, porque a justa causa já é algo mais grave. O que essa pessoa fez? Né? Incontinência de conduta, fraude naquela empresa. Aí o juiz vai analisar. Apesar dela ter estabilidade de emprego, ela cometeu uma falta gravíssima que vai prejudicar aquela empresa, os empregados, e aí pode ser que ela seja dispensada por justa causa. Não é a regra. Isso tem que analisar o caso concreto. Porque, assim, no direito, a gente tem aquele desenho da balança, que a gente tem que ir medindo, né? Então, o direito dela de ficar no emprego existe sim. Mas o que ela fez para poder ter essa justa causa? Isso vai ser analisado. Mas a regra é que ela tem estabilidade de ficar no emprego. Tá certo? Tá certo. E a gente tem uma outra pergunta também, que é das redes sociais, doutora, é da Juliana, também do Rio de Janeiro. Ela diz: quando se está na licença maternidade e não quer mais voltar a trabalhar, o que deve ser feito? Perde-se todos os direitos? Entendi. Tá.
Então, ela tá na licença, passou ali seus 120 dias, ela tá com o bebê, e ela acha, eu não quero mais voltar. Então, aí a sua estabilidade já acabou, né? Ali você tem estabilidade o quê? Até quando você descobre que tá grávida, até 120 dias depois do parto, né? Alguns meses depois do parto. Acabou a sua estabilidade, você pode pedir demissão ou a empresa pode te dispensar. Só que é diferente. Se a empresa te dispensar fora do período da estabilidade, ela paga todos os seus direitos. Verbas rescisórias, férias, FGTS, multa. Agora, se você pede demissão, você não recebe todos os direitos. Você vai receber ali se você tiver férias, se tiver salário, mas aí você não tem direito à multa do FGTS, não tem direito a seguro-desemprego, tá? Aí perde alguns direitos, sim, se você pedir. Mas você pode, entendeu? Se você quiser pedir para sair, você está numa nova fase, nada te impede. Você tem estabilidade até 120 dias depois do parto. E aí depois você pode pedir para sair até dentro da estabilidade, entendeu? Mas não é muito, como que eu posso te dizer? Aconselhável. Se você está com estabilidade, permaneça. E aí você pensa o que você quer fazer depois. Acredito que vai dar certo. Entendi. Obrigada, doutora, pela resposta. Eu acho que ela conseguiu entender direitinho aí. E a gente tem Tá. aqui a Angélica dizendo que está arrasando aí na live, ela está ajudando a compartilhar. Ah, que Obrigada, bom. Angélica. Ela realmente estava perguntando Obrigada. sobre a parte dos estágios, que a doutora acabou respondendo sem ser o tema. E ela disse, ela até perguntou se o tema de experiência do estágio não existe, então, no caso, né? Estágio não existe experiência, né, doutora? Então, você assim, o estágio a gente utiliza para experiência no nosso currículo, tudo bem, mas se ela está querendo dizer assim, para tempo de serviço, talvez eu estou entendendo isso. Para tempo de INSS, aí depende muito. Geralmente, quando ele não é de carteira assinada, não. Mas existem algumas pessoas, por exemplo, que faz estágio em escola técnica e escola federal, recebe bolsa. E esses estágios, quando você sai e essa escola técnica te dá uma certidão, quando você for lá aposentar, for procurar seu advogado para aposentar, lembra dessa certidão de estágio, porque ela conta, assim, como tempo de serviço. Isso é importante. E é importantíssimo também, né, doutora? E a Isso. gente vai, então, para a pergunta da Isabela, de Minas Gerais. Ela diz que ela está desempregada há mais de um ano e meio e não está Ó, contribuindo durante esse período. Ela tem direito ao benefício do maternidade, no caso? ótima pergunta, a gente precisava falar sobre isso. Muito obrigada, Isabela. Isabela. Isabela, ótimo. A mamãe desempregada, ela também tem direito a salário maternidade, só que a gente tem que analisar o caso dela concreto. Lembrando que aqui eu tô sempre falando algo geral da lei, tá? Eu não tô vendo seu documento, não tô vendo nada. Então, você pode procurar um advogado especialista para analisar seu documento. Como que é a regra? Você está desempregado? Não imediatamente você perdeu seus direitos do INSS. Senão, se você engravidou ali dentro dos 12 meses que você está desempregado. Em outros casos, dentro de 24 meses que você está desempregado. Em outros casos, dentro de 36 meses que você está desempregado, você está no que a gente chama de período de graça do INSS. E que você consegue, sim, o pedido de salário maternidade. Aí a gente vai ter que identificar seu caso. Seu caso é de 12 meses, você pode ficar 12 meses desempregada que você continuou com direito, ou você está no caso da lei de 24 meses, ou você está no caso da lei de 36 meses. Depois que a gente analisa isso, a gente vê qual foi a data do nascimento da criança e você consegue tranquilamente receber salário maternidade mesmo estando desempregado. Ok. E a gente tem uma pergunta aqui da caixinha, o povo mandou na caixinha. Sim. A Patrícia, ela pergunta: fui mandada embora e estou no seguro-desemprego, Uhum. recebendo, e descobri que estou grávida. Eu tenho algum direito referente a essa última empresa a receber o benefício? Como eu posso fazer? Então, ela está perguntando
Acho que não está perguntando salário e maternidade, ela está perguntando direito trabalhista, eu acredito, né? Porque assim, Ela se for perguntou se salário e ela tem maternidade. direito, doutora, porque ela descobriu a gravidez após ela tá recebendo, ela tá de 3 meses e faz 2 meses que ela tá recebendo o seguro-desemprego por ter sido Agora mandada embora. entendi. Eu pensei que ela pensou algum direito com a empresa, entendi. É com a maternidade, tá? Muito Isso, provavelmente tem. Tem sim. Por que que acontece? Como eu falei aqui, quando você está desempregado, você tem um período aí que você pode continuar desempregado e tem direito do INSS. Como ela está no seguro-desemprego ainda, tá recente que ela foi dispensada. Então, ela tem direito ao salário maternidade. Ela ainda está no período de graça. Durante 12 meses, ela está de período de graça. Então, assim, se o parto dela acontece durante esses 12 meses, que ela está nesse período de graça, que ela pode não contribuir, que ela permanece segurada do INSS, se o parto for nesse período de 12 meses, ela tem direito. Agora, o que ela pode fazer para ela não ficar nessa dúvida? Faz uma consulta, a gente vai baixar seu CNIS, vai verificar o que é melhor para você. Quando acabar o seguro-desemprego, é melhor fazer mais uma contribuição para o INSS para garantir mais um tempo? Ou não? Quando acabar o seu seguro-desemprego, porque você não vai contribuir com o seguro, tá? Não pode contribuir quando está recebendo seguro-desemprego. Então, quando acabar seu seguro-desemprego, eu nem preciso contribuir, porque eu fiz a conta aqui, eu estou dentro dos 12 meses, eu vou conseguir, quando eu tiver o parto, vou conseguir o salário maternidade? Aí tem que olhar o seu documento. Mas a princípio, sim, você está bem recente, desempregada, a princípio tem direito. e, doutora, no caso dela aqui, ela, na verdade, então ela já estava grávida quando ela foi mandada embora. Nesse caso Então, do por isso que direito eu fiquei com essa trabalhista, a dúvida. empresa pode mandar ela embora ou tem que pegar ela novamente, né, restituir essa demissão aí? Então, por isso que eu fiquei nessa dúvida quando perguntou se ela está querendo saber trabalhista ou maternidade. Por que que acontece? A gente não faz exame demissional quando a gente é dispensado, mas assim, para gravidez realmente, só a mamãe para avisar para a empresa, né? Geralmente o exame demissional é bem rasinho, faz um exame hemograma completo, tal. E assim, foi dentro do período do aviso prévio, que geralmente a gente é o quê? Dispensado e tem um período de aviso, né? Esse aviso pode ser trabalhado ou indenizado. Ó, você fica em casa de aviso, não precisa nem trabalhar que a gente vai te pagar o aviso. Ela descobriu a gravidez dentro desse período que ela estava trabalhando ou no aviso, que aí a gente. E como que foi? Ela pediu demissão, a empresa mandou embora sem justa causa, aí vai ter que investigar isso. Que aí, muito provavelmente, ela teria essa estabilidade gestante. Se ela engravidou, ela ainda estava trabalhando ou estava no aviso. Então, ela teria essa estabilidade, poderia ser reintegrada ao trabalho, sim. Agora, se a gestação foi depois que já saiu, aí ela não entra na estabilidade. Tem que ver lá a data lá do exame lá, para quando que foi que ela descobriu, né, a gestação. E fazer as contas, né? Fazer a soma aí. Porque pelo que eu entendi aqui que ela mandou na escrita da caixinha, ela descobriu depois que já estava recebendo seguro-desemprego. Então, Então, pelas aí pode contas de ser. 3 meses, É, acho que estava assim. E a gente tem aqui a última pergunta, a penúltima das redes sociais aqui. Quem quiser aproveitar e mandar sua pergunta para a doutora Nayara Cordeiro, pode aproveitar e mandar aí. A gente tem do Rodrigo, doutora, eu achei até interessante a pergunta dele, é o Rodrigo de São Paulo. Ele diz, no caso, após o nascimento da criança, a criança começar a apresentar algum tipo de doença que necessite cuidados especiais, a mãe pode pedir uma aposentadoria? Seria possível? aposentadoria para criança ou para mãe? Para mãe, Não, para a não. mãe, ela estando recebendo já o salário maternidade e Tá bom, descobrisse que entendi. a criança precisa de cuidados especiais. Então, é um tema muito delicado, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que precisa do trabalho, até gosta de ser empreendedora, a maternidade, ela muda tudo. E, assim, o que que acontece? O que que eu visualizo aí nesse caso? Ela pode ficar de licença maternidade,
Se ela for trabalhada empregada de CLT, algumas empresas com laudo médico dá mais alguns dias além dos 120 dias, algumas empresas chega até 180 dias, tá? Mas se for uma coisa que essa criança realmente tem uma doença grave, não é uma coisa de 120 dias, 180 dias, ela tem essa doença. Aí não é que a mãe vai aposentar por causa da doença da criança. Mas o que pode acontecer é a criança ter um benefício previdenciário, entendeu? A gente tem aí chamado o LOAS, é um benefício previdenciário para quando a pessoa está idosa ou quando a pessoa está com alguma deficiência, problema de saúde. Então, quando é alguma deficiência ou problema de saúde, não importa se é criança, se é idoso, pode ter o LOAS. E aí o LOAS você vai ter que verificar, né? Se a renda da sua família tá lá cadastrada no CRAS, se você é baixa renda, tudo certinho. A gente tem alguns casos de mães, por exemplo, de autistas, e aí muda a vida daquela mãe. Aquela mãe, ela precisa estar ali, precisa levar em terapias, e às vezes ela não quer mais trabalhar fora. Então, assim, a gente verifica agora o direito da criança, não é a mãe que aposenta. A criança pode ter direito a um benefício previdenciário chamado LOAS, dependendo do caso. É a mãe que vai ser titular porque ela é criança. Então, vai sair no nome da mãe o benefício, mas da criança, para poder ela ficar cuidando ali daquela criança. Entendeu? É porque, querendo ou não, ela vai ser obrigada também a deixar o serviço dela para poder se dedicar 24 horas para aquela criança. Eu acredito que foi Exato. baseado nisso que ele fez a Isso. pergunta. Justamente, às vezes a renda não dá para pedir o LOAS, né? Então, às vezes Exato. ultrapassa. Não sei se seria por esse lado a pergunta dele, mas aí Então, nesse caso também não pode ser aposentado, então. não, porque a aposentadoria, como que é a previdência para aposentadoria? Ou é por invalidez da pessoa, então é invalidez da mãe para ela se aposentar? Aí pode, né? Aposentadoria por invalidez. Ou por idade, então a mãe fez a idade aqui atualmente, na nova legislação, 62 anos, ou por tempo de serviço, aposentadoria. Então, a gente tem modelos de aposentadoria. Agora, aposentadoria porque o filho está com alguma necessidade, não temos. Aí, o que a gente tem? Benefícios assistenciais do governo, que um deles é o LOAS. Aí sai no nome da criança e a mãe que tem o cartão, que movimenta tudo. Mas é no nome da criança. Mas isso aí que você falou é importante. O que acontece nesses casos? A renda não bate. Então, o que acontece? Se eu continuar trabalhando, como que eu peço lousa para criança? Que a renda não bate. Aí, essa é uma discussão. Por quê? No INSS, muitas vezes realmente é negado. Aí tem que ir para a justiça. Que aí na justiça a gente vai explicar para o juiz que mesmo com aquela renda que a mãe trabalha, ela quer um lousa para deficiência da criança e ela gasta muito. Então, na justiça, a gente pode conversar. No INSS, a gente não consegue muito conversar, porque é a lei papou. Mas na justiça, na audiência, a gente mostra laudo médico, remédio caro, tratamento daquela criança. E mesmo com essa renda dessa mãe, essa criança precisa de um LOAS. E tem casos na justiça que estão sendo concedidos, sim, tá? Mesmo a mãe trabalhando. O LOAS para criança. É porque também essa criança, querendo ou não, ela vai crescer, ela vai se tornar um adulto e ela vai precisar de um benefício desde o momento que ela não tenha condições de se manter sozinha, dependendo da Exato. deficiência, né, doutora? Correto, corretamente. Então, por isso que não é da mãe, não é a aposentadoria da mãe, é da criança. Então, enquanto ela está com a criança, fica ali no nome dela, o cartão com ela, mas vamos supor que essa criança fica com outro tutor, outro responsável. É sempre da criança, esse outro responsável que vai receber para a criança, porque depois ela realmente vai crescer. E se ela continuar com essa deficiência, depois de uma certa idade, aí é ela que vai receber. Ela vai no banco, ou vai ter alguém para ela com procuração, mas é da criança, não é a aposentadoria da mãe, tá? Porque realmente isso é uma dúvida mesmo, que a mãe com crianças com alguma deficiência, não é a mãe que aposenta, é a criança que vai ter o benefício, tá certo? Tá certo. E a gente tem, então, a última pergunta aqui das redes sociais, que é da Viviane de Goiânia. Ela pergunta quando se deve dar a entrada no benefício? Seria no dia que vai dar a entrada na maternidade ou depois de registrar a criança?
melhor depois de registrar, porque vai pedir a certidão de nascimento, tá? Lá na hora que for fazer o pedido, como você vai provar que você teve um filho? Aí eles vão perguntar qual foi a data do parto, mesmo quando outros tipos de parto, né? Como eu mencionei aqui mais cedo, quando acontece um aborto espontâneo ou quando acontece um problema no parto, tudo eu preciso de data. Então, ou quando é um parto tranquilo, nasceu o bebezinho, foi lá, fez a certidão de nascimento, esse é o seu documento principal para você ter salário maternidade. Então, pede depois. A mamãe fica lá de repouso, alguém vai lá fazer o pedido para ela do salário maternidade com a cópia da certidão de nascimento. Certo. E, doutora, aqui a gente terminou todas as perguntas aqui que o pessoal está mandando. O pessoal na live aí, tiver alguma dúvida, pode mandar. E eu gostaria de perguntar para a doutora se faltou a gente falar algo que seria importante, que a gente deixou de falar aqui sobre o benefício de proteção à maternidade aí para as mamães. Tá. Tem duas coisas que eu gostaria de mencionar que eu acho que vai ser importante para quem está assistindo, conhece alguém para falar. Vamos lá. Quando aquela mãe ela trabalha em dois lugares ao mesmo tempo, muitas vezes enfermeira, faz plantão lá, faz plantão aqui, ou outra, uma pessoa que trabalha CLT e também contribui. E aí, como que a gente faz? Nós temos aí na legislação a regra que você pode receber até 2 salários de maternidade quando você trabalha em 2 lugares ao mesmo tempo, tá? Se os 2 lugares cumprem a regra certinha, contribuem para o INSS, você recebe tanto de um, tanto de outro. Isso é uma informação que eu acho muito importante. Outra informação importante, como a gente sempre vai falar de previdência, de maternidade, a gente acaba falando também de trabalho, de leis trabalhistas. Então, o que, que eu acho importante? A mamãe saber que se você trabalha em algum lugar insalubre, a gente tem alguns lugares que são perigosos para quem está gestando. E aí, o que, que eu vou fazer? Como que eu vou conversar lá na empresa? Essa empresa ela pode trocar você de setor, tá? Então você tem direito a ficar em um setor que não seja perigoso para a sua gestação, não seja perigoso para você e nem para o bebê. Ah, mas se essa é uma empresa muito perigosa, aquela empresa realmente que a função de trabalho daquela empresa é ambiente perigoso, ambiente contaminado, não tem um lugar para te alocar, para te colocar. O que, que a legislação fala? Que você vai sair de licença maternidade. Então, você vai sair até antes de ganhar o neném. Se a empresa não tem um lugar para te colocar, você tem direito a ficar de licença maternidade desde o momento ali que você está gerando até depois que ganhar, para você conseguir voltar. E agora você não está mais com o bebê ali na barriga, aí você pode ficar naquele lugar mais perigoso. Então, nós temos aí esse direito na legislação, de você não ficar nesse ambiente e proteger a sua maternidade. Isso eu acho importante também. E é bastante importante, doutora, a gente também deixar que nesses casos é importantíssimo procurar um advogado especialista para poder entrar com o processo, né, com a ação, né, doutora? Porque muitas empresas às vezes se nega e remage daqui, coloca no online, depois volta de novo, ou acaba até dispensando, fazendo um acordo aí para mandar embora. Sim. Então, é importante a contratação, né, e a orientação de um profissional no direito, né, doutora, nesses casos. Exatamente. É muito importante você buscar ajuda como profissional, advogado especialista nessa área. Não saia assim, tomando decisões sem antes consultar um especialista, que pode ser prejudicial para você, para o bebê. Às vezes, realmente, a empresa não dá essa informação, tá? Mas a lei garante essa proteção. Então, procura, sim, um advogado especialista para te orientar. Ok, doutora. E eu gostaria que a doutora deixasse os seus contatos para quem quiser entrar em contato, contratar o serviço, tirar orientações, ver a mentoria também da doutora. Como é que funciona, doutora? Então, geralmente eu peço para o pessoal ou tem o e-mail, tá? Pode enviar um e-mail para nayaracordeiro.gmail.com ou segue a gente lá na rede social, que é @nayara
Advocacia. Lá tem todos os vídeos de dicas sobre salário e maternidade e outros temas. E tem a caixinha lá que consegue falar comigo ou com a minha equipe, lá nas redes sociais no Instagram. Ok, doutora. E você também pode estar pedindo aí o contato da doutora Nayara Cordeiro aqui pelos estúdios TPFest no inbox, que é o suporte de atendimento, passa para vocês o contato da doutora, ok? E você também pode acompanhar as dicas da doutora lá nos espaçosjurídicos.com.br, porque ela faz parte dos espaços jurídicos, e também no Instagram, @espaçosjurídicos, você acompanha aí também dicas da doutora Nayara Cordeiro. E eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no canal TPFest, pelos espaçosjurídicos.com.br, com essa entrevista aí, esclarecendo as dúvidas e orientando as pessoas. Muito obrigada pela sua participação, doutora. Eu que agradeço. É uma honra poder estar aqui compartilhando esse conhecimento e sobre esse tema também tão importante, né, para as mamães se sentirem seguras, não discriminadas. Elas podem trabalhar, mas também podem cuidar dos seus bebês. É uma honra. Agradeço a participação. Eu que agradeço, e quem sabe a gente nos vê aí numa próxima entrevista com um novo tema aí, esclarecendo as dúvidas do pessoal sobre previdência, porque tem bastante temas aí que é bastante interessante e as pessoas também têm dúvidas, né? Então é importantíssimo a gente esclarecer aí na área da previdência social também, né, doutora? Certinho. Manda suas dúvidas. Qual o tema que você gostaria de ouvir na próxima? Que vai ser uma honra estar aqui de novo. Ok, doutora, e a gente vai ficando por aqui agradecendo a todos os internautas que participaram, que mandaram as suas perguntas pelas redes sociais, pelo chat, e também os internautas que mandaram aqui ao vivo, aqui na live, aqui com a gente, pela caixinha também. Então, agradecendo a sua audiência, a gente termina o bate-papo legal por aqui dos espaços jurídicos e voltamos no nosso próximo programa. Uma boa noite, doutora. Boa noite a todos. Tchau, tchau.